Não sai desse vídeo antes de eu te explicar tudo o que você precisa saber sobre o tamoxifeno. Se você não me conhece, meu nome é João Diniz, sou médico residente em medicina esportiva pela USP, que é o maior programa de especialização médica da América Latina. E eu também sou atleta de fisiculturismo clássico pela IFBB. Uma dúvida que recorrente chega para mim é: João, cara, comecei o ciclo, tô sentindo aquela sensibilidade, sabe? Aquele incômodo. Será que é ginecomastia? Será que eu preciso tratar? Obviamente que o primeiro medicamento que vem à cabeça é o tamoxifeno. Então, o que é o tal do tamoxifeno? Tamoxifeno ele é um SERM, um modulador seletivo do receptor de estrogênio. Falei grego, né? Vamos destrinchar a palavra. Modulador seletivo, ou seja, ele modula de uma forma bem específica o receptor de estrogênio. O tamoxifeno em específico ele tem um efeito muito importante nas mamas. É por isso que ele é utilizado no tratamento da ginecomastia como opção de primeira linha. Então o tamoxifeno ele vai, se liga ao receptor de estrogênio e impede que o estrogênio vá lá e estimule a produção, o aumento daquela glândula. É assim que o tamoxifeno age no tratamento da ginecomastia. E por que que as pessoas desenvolvem ginecomastia? Principalmente por que que os atletas de fisiculturismo desenvolvem ginecomastia? Dentre outras causas, a principal delas é através de uma conversão da testosterona em estradiol. Esse estradiol vai se ligar à glândula mamária e vai estimular o aumento e a produção dessa glândula. E isso vai causar ginecomastia. Claro, existem esteroides de ação direta na mama, como por exemplo a nandrolona, que pode também causar ginecomastia mesmo que não ocorra essa aromatização. Então, não necessariamente bloquear a aromatização pode ser algo útil. Por quê? Porque não é só o estrogênio alto que causa ginecomastia. A relação testosterona e estradiol também é muito importante no contexto da ginecomastia. Então, às vezes, o cara tem um nível de estradiol normal, porém, ele está vindo de um período pós-ciclo, que eu já falei até no vídeo anterior. Inclusive, esse canal é patrocinado pelo workshop de TPC para médicos, que é um conteúdo exclusivo, aprofundado, 2 horas de aula em que o médico vai entender como pensar em fazer um TPC, como dar o diagnóstico, quais exames pedir, quais as melhores medicações e como fazer a avaliação da evolução do tratamento desse paciente e ajustar a dose para poder otimizar o resultado. Esse desbalanço da relação testosterona e estradiol pode causar ginecomastia, porque, entre aspas, bem entre aspas, tá bom, pessoal? A testosterona, ela inibe a glândula mamária e o estradiol estimula. Então, o cara que sai do ciclo, muitas vezes ele tava com a testo lá em cima, o estradiol acompanha. Esse cara para o ciclo, a testo baixa, o estradiol baixa também, mas ele não baixa tanto. E essa desproporção também pode causar ginecomastia pós-ciclo. E às vezes até o paciente fica com esse pensamento paradoxal, né? Pô, parei o ciclo, parei o uso de hormônio, agora que apareceu a ginecomastia? É, porque você criou um desbalanço do androgênio com o estrogênio. E não necessariamente o tratamento é bloquear o estrogênio. O tratamento de primeira escolha é bloquear o receptor. Em vez de você baixar todo o hormônio, que é o estrogênio, o estradiol especificamente, que vai ter uma série de funções no corpo, desde melhora do perfil lipídico, cabelo, autoestima, libido, até função neurocognitiva. Em vez de você bloquear a produção desse hormônio, você bloqueia apenas o receptor desse hormônio na mama, porque se o problema é só na mama, eu não preciso destruir, derrubar esse hormônio que vai causar uma série de prejuízos no restante do organismo. Então, o tamoxifeno entra como essa medicação, ela bloqueia lá na mama. Geralmente, e isso daqui vocês têm que entender, que geralmente o tratamento com tamoxifeno ele é muito efetivo. Porém, ele é muito efetivo quando feito de forma precoce. Então, o diagnóstico da ginecomastia ele tem que ser dado de uma forma rápida. Então, muitas vezes começa com aquela sensibilidade, aquele incômodo. O marombeiro clássico sabe disso que eu estou falando. Começa aquele incômodo, aí o cara já vai lá, pum, joga um tamoxifeno. E vê que às vezes 1 semana, 2 semanas usando o tamoxifeno resolve. Posso te afirmar que isso era uma ginecomastia? Não posso, tá? Tudo bem, tem sensibilidade, tem dor,
mas a gente precisa avaliar se tem realmente um aumento da glândula, porque isso configura a ginecomastia. Tem colegas médicos que, diante de um atleta usuário de esteroide que começa a ter esses sintomas de sensibilidade, já fazem o tratamento com tamoxifeno e resolvem. Porém, outros médicos aguardam para ver se a sensibilidade não foi algo momentâneo, algo temporário, que estimulou aquela glândula, mas que depois vai embora e mesmo sem medicação, não há o risco da ginecomastia. Por isso que é importante ter uma avaliação médica de perto, porque às vezes se tem a sensibilidade e se tem um aumento, a gente solicita o ultrassom e vê se realmente tem o aumento dessa glândula e trata. E tem que tratar de forma precoce, porque até 6 meses ainda tem muito tecido gorduroso, muito tecido glandular. Depois de 6 meses, e principalmente depois de 1 ano de instalada a ginecomastia, esse tecido fica mais fibroso. E um tecido fibroso ele é difícil de tratar. Então, deixa eu compartilhar aqui um slide com vocês para a gente não perder o costume do alto nível das nossas aulas. Esse artigo mostra para vocês, eu não sei se vocês vão ver a mesma tela que eu. Vamos lá. Problemas técnicos. Beleza. Agora espero que esteja aparecendo. Esse artigo do Manu, publicado agora em 2018, ele fala que do papel do tamoxifeno no tratamento da ginecomastia, como eu já expliquei nesse vídeo. E ele fala também que em torno de 90% dos casos de ginecomastia tratados com tamoxifeno resolvem. Os outros 10%, obviamente, vão precisar de um procedimento cirúrgico. E um grande livro que nós utilizamos para ter um embasamento mais teórico sobre a parte de endocrinologia é o livro do Lúcio Vilar, que eu faço questão de mostrar para vocês, porque isso daqui é conhecimento de alto nível. O livro do Lúcio está sendo vendido na Amazon, tem uma versão um pouco mais recente que essa, no valor de singelos R$ 857. Lembrando que da parte de ginecomastia e tratamento, se você tiver interesse em saber como restaurar o eixo sem ter tantos problemas, claro que está lá no curso do workshop de TPC para médicos, que é bem mais barato do que este livro. Mas é um livro muito bom, eu tenho ele e recomendo que quem tem interesse na área de endocrinologia compre. E o Lúcio, ele fala exatamente do tratamento da TPC com o uso do tamoxifeno. E aqui eu vou mostrar para vocês as mesmas coisas que eu já falei com relação à dose e o tempo de tratamento. Percebam que o Lúcio fala que o tamoxifeno pode ser administrado na dose de 20 mg dia durante até 3 meses, podendo prolongar até 6 meses, dependendo da condição clínica do paciente. E geralmente essa diminuição da dor e sensibilidade mamária pode ocorrer já no primeiro mês de tratamento. Então é isso que acontece com o marombeiro. O marombeiro começa a fazer uso do hormônio, sente a sensibilidade, depois ele inicia o tamoxifeno, que às vezes ali em 1 a 2 semanas ele já resolve o problema dele. E aí ele suspende o tamoxifeno. O grande problema é que o tamoxifeno, por ser um SERM, assim como qualquer outro SERM, ele tem um risco aumentado de trombose. Então não é um medicamento isento de riscos. Apesar de ser muito bom para o tratamento da ginecomastia, ele não é um medicamento isento de riscos. E a prática clínica de utilizar ele quando há apenas a sensibilidade sem um aumento de glândula mamária, eu não considero correta, eu não faço com os meus pacientes, mas muitos médicos fazem. Se eu estou na dúvida se aquela sensibilidade mamária é realmente uma ginecomastia, eu vou lá e solicito um ultrassom e documento que essa glândula está aumentada. Glândula aumentada com sensibilidade, dor, é tratamento. E o tratamento geralmente é com o tamoxifeno. Em alguns casos muito específicos, principalmente quando tem um estradiol muito alto ou um desbalanço da relação testosterona e estradiol, que eu trouxe no workshop de TPC para médicos, nós podemos fazer uso dos inibidores de aromatase, principalmente o anastrozol. Cara, eu acredito que você que está assistindo, se você faz uso de hormônio, você também já fez uso do tamoxifeno, não fez? Me conta aqui embaixo se você teve algum colateral usando o tamoxifeno. É uma medicação extremamente segura, mas algumas pessoas relatam dor de cabeça, tontura, visão escura também. E um ponto muito interessante que eu lembrei agora é que durante a pesquisa que eu estava avaliando os atletas que iriam participar da nossa pesquisa lá no Instituto do Coração sobre o risco de trombose nos usuários de esteroides,
muitos já utilizavam o tamoxifeno de forma profilática. Mas isso, vocês já sabem, vai ficar para um próximo vídeo, mas você já tem noção de qual é a minha linha de raciocínio, de qual é a minha linha de conduta. Muitas vezes não precisam. Tem muitos atletas que utilizam sem necessidade, porque nem são todos que aromatizam tanto, nem são todos que têm essa sensibilidade aumentada e nem são todos que estão utilizando drogas menos androgênicas. Então, por exemplo, o cara que está fazendo um ciclo, ou um cara natural também, que está usando uma Espiro para tratar uma hipertensão, ou o cara que está usando uma finasterida para tratar uma queda de cabelo, esse cara pode desenvolver ginecomastia, porque ele quebra o desbalanço da testo, androgênios, estradiol. Ele quebra, ele baixa, e esse desbalanço pode gerar ginecomastia. Mas se o cara que está no ciclo, em altas doses, e ele não é um aromatizador, e ele não é um cara sensível, ele não precisa fazer uso de tamoxifeno. E a maioria não precisa. Sendo bem sincero com vocês, o nível de androgênio que o pessoal utiliza, principalmente de hormônios mais androgênicos que não se convertem em estradiol, derivados do DHT. Por exemplo, hormônio extremamente anabólico e androgênico, testosterona. Tudo bem que ela converte em estradiol. Dianabol, trembolona. Ah, João, ouvi fulano falar que trembolona não é androgênico. Cara, dose por dose ela é extremamente androgênica e extremamente anabólica. Então, você cria um desbalanço de androgênio muito para cima durante o ciclo. É muito difícil você ser um cara que vai aromatizar ou que vai ter uma sensibilidade aumentada a ponto de gerar uma ginecomastia. Claro que sempre vai existir a regra, a exceção à regra. Inclusive, os atletas dos anos 70 e 80, se vocês lembrarem do Franco Columbu, apresentou uma baita ginecomastia no Mister Olímpia. Ele provavelmente era um cara que aromatizava mais e que tinha uma sensibilidade mamária aumentada. Mas muitos outros atletas faziam uso, por exemplo, de quase que nandrolona only e não tinham ginecomastia. Mesmo a nandrolona tendo esse efeito direto no receptor de estrogênio. Se o cara não tiver uma sensibilidade aumentada, uma predisposição à ginecomastia, ele não desenvolve. Claro que essa avaliação deve ser feita caso a caso, cada um tem sua individualidade. O que eu posso estar falando aqui pode servir para você, pode não servir. Então, se você precisa de ajuda, cara, procura um médico. E se você fez uso do tamoxifeno, me conta aqui embaixo. Qual foi a situação? O que que você percebeu antes de começar o uso do tamoxifeno? Por que que você começou o uso do tamoxifeno? Essa é a grande pergunta. Se você tem alguma dúvida com relação a essas medicações, com relação ao tratamento da ginecomastia, deixa teu comentário aqui embaixo. Lembra, cara, aliás, eu tenho que me lembrar, né, de pedir para vocês se inscrever, deixar o like, curtir. Tamo junto, valeu, falou e fui.